Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ivan Tavares e eu gravo um pouco da minha vida e da minha família, morando aqui em Portugal há quase 2 anos. Pessoal, e no vídeo de hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro, vamos comentar as últimas notícias, aquilo sim que está bombando nas redes sociais e nos noticiários. E o assunto de hoje é deportação. O processo de imigração, muitas vezes, ele pode até parecer fácil ou muitas vezes muito difícil. Mas de uma coisa nós não podemos negar, é sempre uma grande aventura. Independente se você vem com a família, com filhos, sozinho, se você vai morar numa casa muito boa ou num quarto bem apertado, processo de imigração é algo surreal e muitas vezes implica muito no seu planejamento, seja ele emocional, seja ele financeiro, o que quer que seja. Imigração é sempre uma incógnita. Você nunca sabe o que está te esperando do outro lado do oceano. Nunca sabe. Mas a partir do momento que você chega nesse local, um novo horizonte abre para você. E a partir desse momento, você tem uma caneta e um papel nas mãos, onde você vai ali escrever a sua história e também da sua família. No final de semana, nós somos bombardeados com a notícia, tá? A respeito da deportação americana, que Trump está colocando todos os imigrantes ilegais para fora dos Estados Unidos. Pessoal, não podemos ser levianos em dizer que todos que estavam ali nos aviões de deportados são criminosos. Nós não podemos, classificá-los tal como. Ah, mas todo imigrante que cruzou a fronteira ilegal, ele é um criminoso. Talvez perante a lei, mas vamos aliviar nesse caso. Nesse avião em especial, com brasileiros, nós temos ali um senhor que já morava há 35 anos nos Estados Unidos, que havia sido condenado a 5 anos de prisão por sonegação fiscal. Ele havia sonegado em torno de mais ou menos mais de 5 milhões de dólares. Nós temos também pessoas que já faziam parte de gangues americanas. Nós temos pessoas que já haviam sido autuadas com várias e várias multas de trânsito, pessoas que já haviam praticado roubos, pessoas que haviam cometido diversos crimes nos Estados Unidos. E como foi uma promessa de campanha do presidente Trump, também ali atendendo aos anseios da sua população, dos americanos, o Trump resolveu agir. Nós não podemos jamais esquecer, e eu vou trazer aqui uma informação publicada pelo Poder 360, que nesse mesmo avião, 100 pessoas já haviam sido classificadas para a deportação do governo anterior, do governo Biden. 158 pessoas já são dessa nova jornada do presidente Trump. Também, de acordo com o Metrópolis, Poder 360, Estado de São Paulo, Revista Oeste e muitos outros meios de comunicação, informam que o governo Biden foi o governo que mais deportou imigrantes ilegais. E já eu mostro dados para vocês a respeito da quantidade de brasileiros ao longo dos anos, tá? E de outros governos que foram deportados. Essa atitude, pessoal, é uma atitude muito comum de vários governos. E eu, particularmente, como imigrante que sou, é duro falar isso, mas se faz necessário. Nós temos que entender que para tudo existe um caminho, um processo. Esse caminho ele pode ser correto e pode ser o caminho errado. Eles vão dar no mesmo local, que é o local para o qual você está querendo ir. Porém, você vai ter que assumir as consequências. Por exemplo, para ir para os Estados Unidos, você tem vários tipos de visto no qual você pode aplicar. E muitas vezes as pessoas nem tentam o visto, já procuram um meio mais fácil. Por quê, pessoal? Fácil. Porque atravessar uma fronteira pelo deserto ou com água acima da cintura, colocando a sua família em risco, muitas vezes você ali, junto de organizações criminosas que fazem esse procedimento, esse processo, muitos infelizmente não conseguem nem chegar ao outro lado e viver o sonho americano, nós temos que realmente classificar como fácil.
Pessoal, é muito complicado. E a pessoa que se arrisca a fazer uma travessia dessa, a se propor aí, né, para um novo país em busca de melhoria, só ela e a sua família sabem o real motivo, a forma no qual estava vivendo no seu país de origem para ter tanta coragem em arriscar. E quem somos nós para julgar? Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, certeza. Muitos desses imigrantes ilegais, por cruzarem a fronteira de forma ilegal, estão trabalhando nos Estados Unidos, estão tentando, através com os meios jurídicos, a legalização. Muitos já se legalizaram e eu tenho certeza que o presidente Trump, assim como muitos outros presidentes, primeiros ministros de outros países, principalmente aqui na Europa, tem um olhar diferente relacionado a isso. Todo governo, todo país necessita de imigrantes, necessita de mão de obra. Isso envolve economia, isso envolve a questão populacional, países, né, com a faixa de idade muito elevada. Então, muitas vezes esses imigrantes, ao chegarem no país, eles vão abaixando, né, essa faixa etária. Isso tudo é benéfico para esse pagamento de impostos, para a previdência social, segurança social, que é o caso aqui de Portugal, e por aí vai. Só que tudo tem que ser feito, pessoal, de uma maneira correta. Mas eu acredito que o presidente Trump, assim como os outros, vão avaliar muito essa questão. Se você está ali, pagando imposto, trabalhando, você não tem uma multa de trânsito sequer, você tem um comportamento ali espetacular, 5 estrelas, como dizia aqui em Portugal, muito dificilmente você vai ter problema na questão de imigração. Eu digo isso porque também foi falado em alguns meios, né, de comunicação que ao adentrar a polícia, né, de imigração, ao adentrar alguns estabelecimentos de estrangeiros, por exemplo, supermercado brasileiro, supermercado de pessoas de outro país, vendendo ali, né, os produtos nacionais para essas pessoas, muitos não tinham documento, e a polícia, ao fazer ali a averiguação, não levou ninguém. Isso está aí, para quem quiser ver, é só pesquisar um pouquinho. Então nós vemos que nesse primeiro momento, o governo Trump está tendo pelo menos um cuidado exatamente no tipo de pessoas que estão pegando. Creio eu que estão pegando as pessoas, né, que já têm um certo aí problema na justiça, pessoas que já tiveram a sua decisão, né, na corte, no sistema jurídico, já, né, estabelecido e resolveram ficar mais um pouco. Então, assim, realmente é bem complicado. Mas temos que lembrar que foi uma promessa de campanha do presidente Trump, né, avaliado pela grande maioria dos americanos que o elegeram, tá certo? Pessoal, a gente sabe que é duro, que é triste, mas aqui em Portugal também não é diferente. Temos várias maneiras de nos legalizarmos. Em 2022, o governo Bolsonaro solicitou de forma diplomática ao governo democrata do Biden a reavaliação desse procedimento de segurança, que são as algemas. O governo, na altura, resolveu, né, aceitar ali a solicitação, o pedido, ficou de analisar, mas até então o momento não deu nenhuma resposta. E conforme nós vimos no noticiário, saiu no mundo todo, né, não só apenas brasileiras, mas muitas pessoas de várias nacionalidades chegando, né, seu país de origem, algemados. Estou com um dado aqui em mãos também a respeito da quantidade e número de deportados e seus respectivos anos. Em 2023, foram 1.418 brasileiros deportados no governo Biden. Em 2024, 2.142 brasileiros deportados. E 2025, o Biden já deixou 100 brasileiros separados para deportação que seguiriam exatamente nesse avião, o primeiro avião do governo Trump, com 158 brasileiros. Uma coisa interessante também que eu trago aqui para vocês é o governo colombiano. O governo colombiano não quis aceitar os seus compatriotas colombianos deportados nesse final de semana. Porém, o Trump resolveu ameaçá-los com uma sanção. E a sanção foi aumentar em 25% a tarifa de importação
que pode chegar até 50%. E a segunda situação, ele ameaçou cancelar todos os vistos de funcionários do corpo oficial do governo, até mesmo o visto diplomático, e endurecimento total na expedição de bagagem de colombianos destino à América. Imediatamente, o governo colombiano não apenas aceitou, como também já enviou uma aeronave, tá, para recolher os demais colombianos que estão aguardando novos voos dos Estados Unidos. E logo depois dessa situação, pessoal, o mundo virou. Portugal, Itália, França, Alemanha e vários outros países da Europa dizendo que vão fazer o mesmo. Volto a dizer, como imigrante, eu acho essa atitude muito válida. Principalmente se tratando aqui de Portugal, que na minha opinião é um dos países mais fáceis de legalização. Posso até me arriscar em dizer o seguinte: quem está ilegal aqui em Portugal, infelizmente, merece ser deportado. Pessoal, a situação aqui de Portugal é uma situação muito simples. Portugal só exige que você trabalhe, que você contribua com a segurança social e pague seus impostos. Apenas isso, o governo ele te dá plena condição de legalização. Até mesmo aqueles que vieram e não tiveram condições de aplicar a manifestação de interesse, mas tiveram cuidado de contratar uma equipe jurídica para cuidar do seu processo. Pessoas que estão trabalhando hoje, enviando e emitindo recibos verdes e estão tendo uma vida sossegada aqui em Portugal, fazendo todos os seus descontos como devem ser. Eu mesmo, quando vim para Portugal, ao entrar ali no aeroporto e passar pela cabine de imigração, como turista, eu coloquei, não apenas a mim, mas também a toda a minha família, a uma situação. Que foi o quê? Eu poderia ser deportado ali. Claro que eu poderia. Não só eu, mas como muitos outros brasileiros que até então faziam as mesmas coisas. Querem entrar como turista e iniciar uma jornada de trabalho, uma jornada profissional, certo? Para se legalizar. Agora, cada um tem que ter responsabilidade pelos seus atos. Naquele momento ali, se eu fosse negado pelo agente de imigração, iríamos voltar para trás, tristes, claro, decepcionados, mas nossa vida seguiria da mesma maneira, sem problema nenhum. Agora, injusto seria eu, e também leviano, eu criticar o país por ter me deportado, porque eu não fui aceito ali naquela cabine. Eu coloquei à prova. Eu estava sujeito a entrar ou voltar. Mas entramos e logo nos primeiros dias, ou melhor, no primeiro mês, já estávamos com nossa casa, com trabalho e já contribuindo com o país. Aplicamos a nossa manifestação de interesse. Estamos agora no período de aguardando, né, a chegada da nossa autorização de residência. Isso não é mal nenhum, pessoal. Não é mal nenhum. Somos imigrantes, somos brasileiros, somos íntegros, assim como muitos outros que aqui chegam. E não se iludam, tá? Quando você estiver de frente a frente com a AIMA, tá? Ali para entregar os seus documentos, é solicitado um atestado de antecedentes criminais. Ou seja, você que tem problema no seu país de origem, que cometeu qualquer tipo de infração, tá? Infração criminal. Estou falando de infração de trânsito, essas coisas pequenas não. Estou falando de infração criminal. E veio, né, se esconder em Portugal, em qualquer outro país, você vai ter problema. E tem que ter mesmo. Eu acredito numa imigração séria, segura e legal, onde o imigrante ele adentra o país, ele trabalha, ele vive ali o dia a dia, ele paga os impostos, ele respeita a cultura local, ele não comete crimes, tá? Isso aí é básico, tá certo? Esse imigrante ele não vai ter problema com a justiça nunca, jamais. Agora aquele que vem com o pensamento de impor as suas regras, impor a sua cultura, impor a sua condição, todo mundo
tem que te respeitar e você não respeita ninguém, e porque você é das classes menos favorecidas, e porque você é branco, você é amarelo, você é negro, você é isso, você é aquilo, você não sabe que sexo que você é, o que você se define, e você quer benefícios em cima disso, país nenhum te quer. Cidadão local nenhum te quer. Você tem que pensar em progredir com o país, em estar junto de todos para tentar fortalecer mais a nação. É isso que o governo quer. Qualquer governo, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja o que for. Sabemos que, infelizmente, por questões ideológicas, governos acabam dando melhores condições a determinadas classes e a determinados grupos. E sabemos e já vimos esse filme que muitas vezes isso não dá certo lá na frente. Mas de todo modo, estamos aqui hoje em Portugal. A minha autorização de residência está para chegar, eu tenho certeza que a sua também. Se não chegou, é só ter um pouquinho de paciência que vai chegar. E no final das contas, tudo vai dar certo. Uma situação também muito comum nos Estados Unidos é a respeito da gestação e o nascimento de crianças em solo americano e acesso ali à cidadania. O governo Trump já vetou isso, né? Pessoas que estão em situação irregular, pessoas que estão com visto de turista, mesmo que estão com visto de turista, não terão acesso, né? As crianças nascidas em solo americano não terão acesso à cidadania americana. Bom, no Brasil, por exemplo, muitos artistas, muitos famosos deixam para ganhar, né, seus filhos nos Estados Unidos exatamente para terem acesso a essa documentação. Aqui em Portugal, de certa forma, é até um pouco assim mais duro a lei em relação a isso, lá nos Estados Unidos. Aqui em Portugal tem a lei que você tem que residir aqui no solo português pelo menos durante um ano. No meu caso, eu levei toda a minha documentação, eu já contribuía, né, com o país há mais de um ano e 6 meses, pagava todos os meus impostos, pago, né, todos os meus impostos, minha esposa também, levamos toda a documentação completa e não tivemos problema nenhum problema para fazer o registro da nossa filha, que tem, né, a cidadania originária portuguesa, mas não tivemos problema nenhum para fazer o registro da criança. Então, pessoal, para resumir toda essa situação de imigração, de deportação, do que quer que seja, nós temos que ter na consciência e a responsabilidade que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. As pessoas que cruzaram a fronteira um dia dos Estados Unidos e ali decidiram permanecer ilegais, sem ao menos pagar impostos ao governo e hoje foram deportadas, a única coisa que eu espero é que eles não tenham cometido nenhum tipo de crime, não tenham lesado nenhuma pessoa, seja ela americana ou qualquer de outro tipo de nacionalidade, mas que tenha pelo menos feito ali um bom dinheiro para que possa estar, né, recomeçando a sua vida e da sua família no seu país de origem. Porque se a pessoa atravessou, se submeteu a toda essa condição e ela nem sequer conseguiu juntar um dinheiro, realmente essa pessoa, além de ter infringido uma lei, ela realmente mostra que ela não estava preparada para imigrar. E é um tipo de imigrante que país nenhum, que governo nenhum quer. Então a minha opinião é essa. Eu acho que quando o governo cuida do seu povo, todos nós, imigrantes que fazemos parte desse sistema, mesmo em processo de legalização, que é o meu caso hoje, o caso de muitos brasileiros e também de muitas outras nacionalidades, nós só temos a ganhar. Porque a partir do momento que o governo se empenha em prol de eliminar criminosos, de eliminar pessoas que não estão a contribuir com o país, de certa forma o país fica mais leve, mais social, mais seguro e vira um local muito mais agradável para que possamos viver tranquilamente, cuidar da nossa vida e também dos nossos filhos. Sendo assim, você que está aí aguardando a chegada do seu visto de procura de trabalho, você, assim como eu, está aguardando o seu cartão de autorização de residência chegar, você que já
tem a sua autorização de residência, continua seguindo, trabalhando, contribuindo, sendo cidadão de bem no país no qual você escolheu para viver e para cuidar da sua família, que nada vai te submeter. Tudo é com responsabilidade, respeito e educação. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Pelo visto, falaremos mais sobre esse assunto, que é um assunto que está bombando aí nas redes sociais, tá? Nesse momento, né, a Itália, através da sua primeira-ministra, também já se manifestou, e eu vou trazer para vocês aí em breve mais assuntos relacionados a esse, assim como também aqui em Portugal, que é, né, a nossa prioridade, por estamos aqui. Mas agradeço por você estar aí até agora assistindo esse vídeo, por nos prestigiar. Agradeço também as mensagens que vocês têm mandado, têm participado. Muitas dessas mensagens super calorosas, mensagens amáveis, super carinhosas. E é disso que o canal precisa, de engajamento. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer conteúdo valioso para você que quer saber um pouco de como funcionam as coisas por aqui. Se puder, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, seja ele qual for. Se você concorda, se você discorda, tá certo? Não apenas comigo, mas aí com as atitudes do presidente americano e dos demais presidentes e primeiros ministros que já se manifestaram que vão endurecer aí a situação imigratória dos seus países. No mais, o meu muito obrigado, que Deus abençoe você e toda a sua família. Espero vê-los nos próximos vídeos aqui no canal e tchau!